nesta noite uma pergunta dizendo: pastor, por que eu não tenho experimentado um avivamento na minha vida espiritual? Porque eu não tenho experimentado um avivamento no meu relacionamento, na minha relação com Deus? Eu diria a você, responderia essa pergunta de forma tão direta, objetiva, sem titubear, sem entrar em detalhes. Eu diria: você está adiando as promessas de Deus. Você está adiando as promessas de Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso número 4, diz a palavra que Deus nos deu todas as suas promessas. Amém, querido? Ele nos deu, querido. Foi-nos dado todas as promessas operadas no céu para serem cumpridas e manifestas, realizadas na terra, em nosso tempo, em nossas vidas, na tua geração. Foi-te dado todas as promessas no céu e na terra. Você recebeu promessas da parte de Deus. O Senhor nosso Deus não reteve nenhuma da sua bênção, Ele não reteve nenhum do seu propósito, nenhuma da sua promessa, mas Ele despejou, Ele liberou, Ele outorgou, Ele te deu todas as promessas para que você possa avançar, para que você possa viver. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de número 17, esse texto é bastante conhecido. Nós estamos tratando aqui de parte do sermão do apóstolo Pedro. Pedro se levanta com intrepidez, Pedro se levanta com coragem e começa a pregar, mencionando Joel no capítulo 2. E aqui Pedro ele começa então dizendo: nos últimos dias, na última geração, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Agora presta atenção, sobre os seus filhos e suas filhas. Amém, queridos? A promessa de Deus não é somente para você, a promessa de Deus é para você e para os seus, no nome de Jesus. A promessa de Deus não é somente para você, não, mas é para você e para a sua família, é para você e para os seus filhos, é para você e para os seus netos, em nome de Jesus, é para você e toda a tua dinastia, toda a tua descendência, biológica, física ou espiritual. Quantos entendem nesta noite que carregam uma promessa da parte de Deus? Em nome de Jesus, querido. Só que a Bíblia fala que nós não carregamos apenas uma promessa da parte de Deus, nós carregamos todas as promessas da parte do Senhor. Todas as promessas foram nos dadas no nome de Jesus. Você recebeu, querido, o dom do Espírito Santo. A promessa de Jesus em Atos, no capítulo 1, verso 5, quando Jesus dizia para os seus discípulos, dizendo: vocês foram batizados em águas no batismo de João, mas dentro de alguns dias vocês serão batizados com fogo e com o Espírito Santo. Esta era a única promessa que a igreja primitiva tinha. Esta era a única promessa que a igreja do primeiro século recebeu e se agarrou nela. Ei, querido, se você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo, amém? E no Espírito Santo estão contidas todas as promessas de Deus. Isso quer dizer, se você tem Jesus, você tem o selo, a promessa do Espírito Santo na sua vida, e por meio do Espírito Santo, todas as promessas estão disponíveis, estão acessíveis para você. Se aproprie nesta noite da promessa da palavra de Deus. Os estudiosos das Escrituras entendem que existem mais de 8.000 promessas. Eu disse mais de 8.000 promessas na Bíblia Sagrada para nós vivermos em nossa vida, para nós vivermos em nossa geração. Você se apropria das milhares e milhares de promessas que Deus tem liberado sobre a tua vida, meu irmão. Você se apropria de todas as promessas que o Senhor tem dispensado sobre a tua vida. É interessante, e hoje nós queremos falar sobre, pode voltar o tema, sobre a promessa de Deus, de geração em geração. A promessa de Deus, de geração em geração, as promessas de Deus. É interessante que quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, ela inicia debaixo de um cumprimento de uma promessa. A profecia de Joel, um pouco mais de 800 anos antes do nascimento da igreja. A profecia do derramar do Espírito Santo. A mesma
com fogo. Atos 1:5, agora Atos 1:8. Vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus se cumpre depois de 50 dias da Páscoa, no dia de Pentecostes. Em Atos 8:1, nós vamos ver o cumprimento da segunda parte da promessa. A primeira parte é que o Espírito seria derramado, e o Espírito foi derramado sobre toda a igreja, sobre toda a carne, no nome de Jesus. Agora nós vamos ver o cumprimento da segunda parte do texto. A igreja se espalhando em um ambiente hostil de intensa perseguição. E a igreja começou a se espalhar, não somente em Jerusalém, mas por toda a Judeia, por toda a região, por toda a Samaria e até os confins da terra. A igreja, querido, nasceu debaixo de um ambiente hostil. A igreja nasceu debaixo de um ambiente de crise, de intensa perseguição. A igreja, querido, era perseguida pelos religiosos e pelos romanos, um dia assim e o outro também. A igreja foi perseguida desde o seu cabeça, Jesus Cristo de Nazaré. A igreja nunca teve vida fácil, mas sempre experimentou o poder, o avanço, a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Você veio aqui para celebrar comigo, então me ajude a pregar. Em nome de Jesus, a igreja nunca teve vida fácil. Nos primeiros anos, no primeiro século da igreja primitiva, o imperador chamado Nero, ano 64, um jovem louco, um adolescente de 17 anos, depois de 10 anos que ele está no governo de Roma, ele decide então queimar Roma inteira, e nos 14 bairros principais de Roma, 10 foram queimados, destruídos completamente, apenas 4 se mantiveram de pé. Nero havia esquecido que o Deus daqueles homens, daqueles 4 bairros de predominância cristã e judeus, 4 bairros apenas não foram atingidos pelo incêndio em Roma. 4 bairros de predominância de habitantes cristãos e judeus. Nero havia esquecido que o Deus daqueles cristãos era o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde o rei Nabucodonosor esquentou 7 vezes mais a fornalha, mas fogo com fogo não se queima, em nome de Jesus. E aqueles cristãos não foram chamuscados, os seus bairros ficaram intactos, mas Nero encontrou um álibi perfeito para acusar de forma mentirosa os cristãos. Ele falou que causou este incêndio e chamou-se Roma foram os cristãos. Os historiadores da igreja dizem que naquele ano, nos dias de 64, faltaram madeira em Roma para fazer tanta cruz, para crucificar em massa os cristãos de Roma. E aqueles que não eram crucificados tinham os seus corpos mergulhados em tonéis de pincho, amarrados em um poste de madeira, e os seus corpos eram incendiados para iluminar as noites escuras de Roma. Anos mais tarde, outro imperador chamado Tito inaugura o Coliseu, que o seu pai já havia iniciado a construção. Tito, quando inicia a inauguração do Coliseu, conta a história que os 100 primeiros dias da inauguração do Coliseu, os 100 primeiros dias de festa, mais de 10.000 cristãos foram cruelmente assassinados para entreter a elite romana, para entreter o povo romano. E conta a história da igreja, que quando aqueles senhores, senhoras, homens, adolescentes, crianças, famílias inteiras, conta que quando aqueles cristãos eram levados para a arena do Coliseu, e o leão, as feras selvagens do deserto que eles traziam, não atacavam os cristãos porque já estavam de bucho cheio, porque já estavam comendo cristão a semana inteira. Conta a história que quando eles não atacavam, os cristãos atacavam as feras, os cristãos atacavam os animais ferozes, porque eles entendiam que era honrosa a morte pela causa do Evangelho. Era honrosa, extremamente honrosa, a morte pela causa de Cristo. Meus queridos irmãos, no cumprimento da promessa, o Evangelho começou a ser perseguido em massa, em
grande massacre, com um grande requinte de crueldade. E nós vamos ver agora de Nero a Constantino, todos os imperadores romanos perseguiram implacavelmente os cristãos do primeiro século. Constantino, na verdade, foi o único imperador que não perseguiu os cristãos, mas, a meu ver, mas antes de ter perseguido, Constantino, querido, ele trouxe a ideia da igreja institucionalizada. Ele tornou o cristianismo religião oficial de Roma. Ele instituiu o cristianismo como religião oficial de Roma. Os cristãos não podiam mais se reunir nas casas, como em Atos 2,46. Os cristãos não seriam perseguidos, mas para isso eles precisavam se encontrar dentro do prédio. Aí começa a ideia da regulamentação da igreja. Eles precisavam estar dentro de um prédio. Eles não podiam se ver todos os dias. Era apenas um dia na semana e no domingo. Eles não podiam estar servindo uns aos outros. Agora eles dependiam somente da pessoa do sacerdote. E nasce então com Constantino a ideia do papado. O primeiro papa importante foi chamado de Gregório o Grande. E a igreja estatal surge nos anos de Constantino. Uma igreja estatal que perseguia implacavelmente a igreja verdadeira. Vinha as indulgências, vinha tanta coisa. Depois de Constantino, onde a igreja estatal perseguia a igreja verdadeira, nós temos um período do milênio das trevas, o período da Idade Média, conhecida na história em geral. Veja, meu querido irmão, a igreja nunca teve vida fácil, mas sempre experimentou em meio à crise, em meio à adversidade, em meio à perseguição, as promessas e a glória, o poder de Deus para avançar e conquistar. Amém. Milênio das trevas, Idade Média, conhecido na história em geral. No ano 1517, se levanta um homem, um monge chamado Martinho Lutero. E ele começa então a pregar uma reforma dentro da igreja católica, é expulso. Acontece que os reformadores não tinham diálogo entre si. Os próprios reformadores mandavam matar um ao outro. E Martinho Lutero autorizou o massacre de 350.000 famílias anabatistas, colonos no interior da Alemanha. Depois disso, o protestantismo crescia na Europa. A igreja católica, em reação, começou um projeto chamado Contra-Reforma. E eu acho estranho quando eu vejo algum cristão, talvez não entenda um pouco da história da igreja, mas eu acho estranho o cristão quando celebra o Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro de todo ano, dia da Reforma Protestante, onde milhares e milhares de cristãos foram cruelmente assassinados, onde milhares e milhares de cristãos foram brutalmente assassinados. Contra a reforma. E as bruxas, queridos, aqui a igreja católica era os protestantes, nós éramos os hereges, nós éramos as bruxas. E o cristianismo, a igreja verdadeira, não parava de crescer. Amém, queridos irmãos? Aí depois nós estamos aqui no primeiro século, nós estamos aqui no milênio das trevas. Aí se nós darmos um salto na história e viermos um pouco mais para o século passado, século da modernização dos produtos e serviços, século 20, nós vamos ver 1920, como estava a nossa cidade. A Amazônia era conhecida, era tida como um inferno verde, malária, febre amarela, problemas de saneamento básico. 1920, já estávamos vivendo o fim do ciclo da Belle Époque, o fim do ciclo da borracha. 1910, Belém estava vivendo uma fase de empobrecimento econômico, de caos social, de um crescimento desordenado. Começava a se ver em Belém, que antes era tida como a Paris na América, a Veneza brasileira. Começava a se ver em Belém as suas primeiras grandes favelas. 1920, uma crise econômica, social e política no crescimento de Belém. 1920 foi o tempo em que o Senhor começou a levantar esta obra como frente missionária ainda, debaixo de uma árvore ali na Vila Isabel. Nós não éramos igreja organizada, mas foi nesse período de crise, foi nesse período de dificuldade
dificuldade que o Senhor começou a levantar esta obra no nome de Jesus. Você está aqui, talvez você esteja preocupado com o futuro governo, talvez você esteja preocupado com o problema econômico que começa a ser dito nos telejornais, na internet, por toda parte. Talvez você esteja aqui, assim como eu, atento e preocupado com o problema econômico que pode surgir por aí. Mas eu queria te dizer uma coisa, querido, em 1929, nós atravessamos a maior depressão econômica da história mundial. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebrou, e como efeito cascata, como efeito dominó, todas as outras bolsas de todos os países quebraram juntamente com Nova York. A maior depressão econômica da história do mundo. E nós já tínhamos 6 anos como igreja organizada em 1929. E nós atravessamos a maior crise econômica da história mundial em nome de Jesus. E nós estamos aqui para a glória de Deus Pai, com portas abertas, porque quem tem sustentado esta obra há 100 anos é o Senhor. É o Senhor. Somente uma igreja forte, uma igreja relevante, consegue enfrentar e avançar durante um século inteiro a fio, durante 100 anos em problemas sociais, crise econômica, problemas e dificuldade de toda sorte em sua cidade, em sua nação e no mundo. Em 1939 a 1945, atravessamos uma outra agitação social e econômica no mundo. O maior conflito bélico, o maior conflito militar que o mundo já viu, a Segunda Guerra Mundial. E nós temos relatos de irmãos aqui nesta igreja que serviram como expedicionários, que serviram como combatentes na Segunda Guerra Mundial. Irmão Emiliano, pai da irmã Emília e avô da Larissa. Eram tempos, queridos, eram dias difíceis, que era difícil projetar, era difícil planejar alguma coisa, ninguém sabia ao certo o que iria acontecer. O mundo nunca viu uma guerra de pólvora como viu na Segunda Guerra Mundial, o maior conflito bélico militar da história do mundo até então. Depois de 1945, nós vamos para 1949 e 1950, quando o comunismo assume o governo da China e começa um projeto chamado Revolução Cultural Chinesa. Em 1950, Mao Tse Tung expulsa todos os missionários estrangeiros da China. Todos os missionários estrangeiros da China. Mais de 70 milhões de pessoas foram mortas por Mao Tse Tung em dias de paz na China. E muitos eram os nossos irmãos. E muitos eram cristãos. O mundo todo dizia: a igreja da China vai acabar. Já não tem mais liderança, já não tem mais missionários, já não tem mais pastor. A igreja da China vai acabar. Mais de 70 milhões de pessoas foram brutalmente assassinadas em dias de paz. E muitos eram irmãos, muitos eram cristãos. Depois de 72 anos, de 1950 até os dias de hoje, depois de 52 anos, de 72 anos de um governo opressor, de um governo que matou, de um governo que perseguiu os cristãos com tanta crueldade, a igreja da China, no início do governo comunista, tinha 1 milhão de cristãos. Depois de 72 anos do governo opressor que perseguiu e matou milhares e milhares de cristãos, hoje na China existem mais de 300 milhões de cristãos. Você não ouviu errado, querido. Antes existia 1 milhão, agora existem mais de 300 milhões de cristãos na China. Os historiadores dizem que para cada gota de sangue de cristão que era derramado, a estatística proporciona
França, Cadorlemos, ali onde eu moro no Brasil, 1983. E a igreja comprou aquela geração. Nós compramos várias e várias propriedades aqui na Curuçá. Agosto de 1983, às 14 horas, nós estávamos em um culto de lançamento da pedra fundamental desta igreja. Você entende isso, querido irmão? Uma década perdida, onde o Brasil enfrentava inflação, onde o Brasil enfrentava crise econômica, endividamento externo, estagnação econômica, e a igreja continuou avançando na contramão do sistema do mundo. A igreja continuou prevalecendo, mesmo diante da crise, mesmo diante do caos, no nome de Jesus. Há 40 anos atrás, queridos, não era fácil pregar o Evangelho. Esta semana o nosso pastor, para quem não sabe, completou 42 anos de casado. 42 anos de casado. Você pode celebrar o Senhor, porque a unção que está sobre ele está também sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mês que vem, eu conheço a história do pastor. Ele casou no mês seguinte ele foi ordenado, não demorou muito, ele foi logo ordenado, levantado ao ministério. Há 40 anos atrás, meus queridos irmãos, não era tão simples assim ser um pastor. Não era tão simples assim na década de 80 ser um cristão. O cristão era hostilizado, era desprezado, era ridicularizado. Era o cristãozinho, era o irmãozinho, o pastorzinho, era tudo ruim, era a igrejinha. O cristão era tido como o homem da capa preta, do livro da capa preta. O cristão era tido como a igreja do ex. A igreja cristã evangélica, 40 anos atrás, meus queridos irmãos, onde nós éramos apenas 3% da população brasileira. Uma igreja evangélica grande, batista, seja lá qual for a denominação, a comunidade que for, girava em torno de 150 a 200 membros apenas. Há 40 anos atrás, essa era uma igreja grande, uma igreja que tinha 150 a 200 membros, com 3% da população. A igreja não era elitizada, existiam poucos diplomados dentro da igreja. A igreja era do povão, era da dona de casa, era da empregada doméstica, era da criança, era do jovem, do adolescente, era do trabalhador, era do analfabeto, aquele que não era letrado. A igreja era uma igreja popularizada, não era essa igreja elitizada, popstar que você vê por aí. Pregar o evangelho era difícil. Eu me lembro de uma história do pastor Milton no início do ministério, onde ele levou alguns jovens para Curuçá e estavam evangelizando dentro do cemitério. Existia um convento de freiras na frente do cemitério que ficou irritadíssimo com o movimento evangelístico que estava acontecendo ali, denunciou na delegacia de polícia, e o pastor e todos aqueles jovens foram conduzidos para a delegacia de polícia para responder àquela ocorrência. Esse era o evangelho há 40 anos atrás, mas a igreja continuou avançando. A igreja continua avançando. Diga comigo, a igreja continua avançando. A igreja continuou. A igreja continuou conquistando as promessas de Deus. A igreja continuou. Amém, queridos irmãos? A igreja continuou avançando, continuou conquistando as promessas de Deus. Aí de 1980 ultrapassamos aí Sarney, Collor, Itamar, nos mandatos do FHC. Atravessamos 14 anos naquele partido. Conseguimos sobreviver ao governo Dilma, que queria estocar os ventos. Querido, eu estou te dizendo isso simplesmente para que você entenda que a igreja verdadeira não precisa de políticas favoráveis para avançar. A igreja verdadeira precisa apenas depender do poder do Espírito Santo. Amém. A igreja verdadeira não precisa de políticas favoráveis para avançar. A igreja apenas precisa depender do poder do Espírito Santo. Passamos recentemente por 2 anos de pandemia, onde milhares de pessoas do mundo inteiro vieram a óbito. Muitos cristãos foram sepultados, muitos pastores foram sepultados, velados. Muitas igrejas fecharam as portas e infelizmente nunca mais voltaram. Eu conheço uma grande igreja em São José dos Campos. Em São José dos Campos,
6 extensões fecharam as portas e não voltaram mais. Esta igreja, no tempo da pandemia, não tivemos registro, não tivemos relato na Igreja Batista Reviver em Belém, na família Reviver do estado do Pará, não tivemos relato de nenhum óbito por Covid no tempo da pandemia, no nome de Jesus. Se você está aqui é porque Deus ainda tem promessas a cumprir, a fazer na tua vida, meu querido irmão. Se alegre no Senhor. Essa igreja não fechou as portas de nenhuma das suas congregações. Muito pelo contrário, no tempo da pandemia nós estávamos na rua. Nós pegamos Covid porque nós estávamos nas ruas. Nós estávamos servindo esta igreja 24 horas pelos 7 dias da semana, durante todo o tempo da pandemia. Na pandemia, nós começamos um trabalho de revitalização em 2 importantes igrejas, na região metropolitana, Pedro Luiz Cabral e Ananindeua. 2 importantes igrejas que se integraram à família Reviver. Nós estávamos em reforma espiritual e estrutural e reforma física naquelas igrejas. Nós estávamos implantando uma igreja lá no Ramal do Macedo, construindo, e foi a primeira igreja que construímos, que levantamos somente por videochamada. Quando eu cheguei lá depois da pandemia, porque a alça viária estava fechada, a igreja já estava de pé. Nós estávamos reformando o telhado em Abaetetuba na pandemia. Nós estávamos em construção em 4 frentes missionárias. E quando encerrou a pandemia, nós ainda implantamos Igarapé-Açu para a glória de Deus. Foi na pandemia que esta igreja levantou 2 toneladas de alimento não perecível para esta comunidade, para a comunidade do interior do estado do Pará. Esta é uma igreja que tem prevalecido. Esta é uma igreja que tem avançado nos sonhos e nas promessas de Deus. Você pode celebrar o Senhor por essas conquistas. Estou te falando isso, meu querido irmão, para que você entenda que nenhum governo é capaz de estagnar ou decretar o retrocesso do crescimento da igreja. Nenhum governo é capaz de decretar a estagnação, o retrocesso de um crescimento de uma igreja. Porque a igreja não depende daquele que está sentado na cadeira presidencial, não. A igreja depende daquele que está assentado no mais alto e sublime trono, a raiz da vida, estrela da manhã, aquele que venceu a morte e que junto está à destra de Deus. Aleluia! A igreja não depende de quem está sentado na cadeira presidencial, não. Ela depende daquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Ah, meu querido, o inferno pode pensar que é o fim da igreja, mas deixa eu te dizer, o inferno não manda em nada, o inferno não tem poder de nada, o inferno não tem domínio, não tem controle de absolutamente nada. A igreja tem um Senhor, e o seu Senhor é soberano. A história da igreja é gloriosa, e o seu fim será triunfante para a glória de Deus. Nós temos um Senhor, e Ele é soberano. A história da nossa igreja é gloriosa, e nós vamos continuar avançando nas promessas de Deus de avivamento, nas promessas de Deus de conquista de novos territórios, de evangelização de novas pessoas, no nome de Jesus. Não adie nem por mais um dia as promessas que Deus tem para ti. Não adie nem por mais um dia as promessas que Deus tem para ti. Viva com velocidade, irmão. Viva com intensidade aquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Às vezes eu fico olhando para os nossos jovens, não somente na sede, e não é só os jovens não, às vezes alguns adultos dentro das nossas células. E às vezes eu fico olhando para os nossos jovens adultos na sede, nas extensões, dizendo que não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo de célula, não tem tempo para nada, não tem tempo de discipulado. Que evangelho é esse, querido
um evangelho que vive abaixo, um evangelho que vive menos do que os sonhos e as promessas de Deus. É um evangelho medíocre, fora do propósito de Deus, porque você não consegue experimentar Deus e experimenta pouco o mundo. Um evangelho medíocre. E eu me lembro quando fui enviado como missionário para Baitetuba, irmão, fazendo 2 faculdades, bacharelado em Direito, bacharelado em Teologia, trabalhava a semana inteira, estudava à noite, e o final de semana que era para descansar, eu estava servindo a Deus na obra. Viva o evangelho com intensidade, viva os sonhos e as promessas de Deus com velocidade na sua vida, em nome de Jesus. O ano de 2023 vai ser pé topado, irmão. O ano de 2023, assim que virar o calendário, vai ser pé topado. E eu brinquei com o pastor, falei: pastor, é bom que a agenda está tão cheia que não tem tempo nem de pecar. É chegar em casa, dormir com sono, valendo 5h30, 4h30 da manhã, acordar para orar, aí até às 7. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, a promessa de Deus era que aquele povo vivesse com proteção e provisão dada por Deus no Egito durante 400 anos. Mas diz a palavra que o povo cochilou, o povo dormiu, não teve nenhum sequer que se levantou para orar. O povo esqueceu da promessa e passou 430 anos. E os últimos anos daquele povo foram últimos anos de opressão, de escravidão. Depois, mais 40 anos atravessando o deserto, 30, mais 40, 70 anos se passaram, que uma geração inteira não experimentou das promessas do Senhor. Uma geração que não orava, uma geração que murmurava, uma geração rebelde que não entrou na terra prometida, porque não desfrutou das promessas do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: ou você ora para você ser afastado dessa murmuração, para você ser afastado dessa depressão, para você ser afastado desse desânimo, ou o desânimo, a depressão, a murmuração e a rebeldia vai tomar conta de ti. Aí você não entende o porquê você não desfruta das promessas de Deus. Mas a conversa é uma conversa maledicente, a conversa é uma conversa de murmuração. Quando sai daqui para a pizzaria, vai dizendo: não acredito naquele sonho, não acredito na visão do pastor, eu não sei não, hein? E não sabe porque lê a Bíblia e não entende, e não sabe porque ora e não sente mais a presença de Deus. É porque a boca, meu irmão, é uma fonte, e essa fonte não pode despejar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Essa fonte está te matando. É essa fonte que está contaminando o teu coração, meu irmão. Então, ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da oração. Entenda bem isso, meu querido irmão. Entenda bem isso nesta noite. Nós temos nos levantado todas as 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, eu e os pastores das extensões, pastor Milton também, eu sei que ele ora, ele se levanta neste mesmo horário, pula da cama. Há muitos anos ele tem essa prática. E nós temos nos levantado às 4h30, 5h da manhã. E nesse horário que muitos de vocês estão dormindo, nós estamos de joelho, clamando e orando, intercedendo pela vida de vocês. Glória a Deus. E nesse horário nós estamos decretando: Senhor, chegou o fim do tempo das cadeiras, dos bancos vazios. Eu comecei a decretar no nome de Jesus o ano de 2023, o ano do centenário, é o ano da casa cheia, em
de Satanás está próximo. O inimigo da igreja, das nossas almas, ele sabe disso. Ele não tem poder. Tem muita gente preocupada com o que vai acontecer no ano de 2023, na virada do ano, 1º de janeiro. Tem gente acreditando e dizendo que é o fim do mundo. Mas deixa eu te dizer, o inferno não tem controle sobre o fim dos tempos. Quem tem controle, quem determina o fim dos tempos é a igreja de Jesus. Mateus no capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. A palavra de Deus nos diz no último verso do texto que o evangelho de Cristo será pregado a todas as nações, povos, línguas, culturas. Então virá o tempo do fim. E Satanás sabe disso, que quem controla, quem determina o tempo do fim é a igreja. É por isso que ele tem tentado paralisar a igreja na sua zona de conforto, no seu bem-estar, dentro das 4 paredes. É por isso que ele tem limitado, tentando paralisar, neutralizar a ação e o movimento da igreja. Porque ele sabe que a igreja continua avançando. Há 40 anos atrás nós éramos apenas 3%. Depois de 40 anos nós crescemos 10 vezes mais. Hoje nós somos 30% da população brasileira, mais de 70 milhões de pessoas. E a estatística aponta um crescimento progressivo e contínuo da igreja de Jesus. E na virada da década, em 2030, nós seremos maioria em todo o país. Nós seremos mais de 51% no nome de Jesus. Satanás é o único interessado de nos manter de braços cruzados, sentado no banco da igreja, domingo após domingo. Satanás é o único interessado de manter a igreja inerte, paralisada, de segurar o crescimento e o avanço da igreja. Porque ele sabe que o cumprimento da promessa está próximo, onde ele será algemado e lançado no lago de fogo por toda a eternidade, conforme diz a Escritura no livro de Apocalipse. No último dia ele será prisioneiro de si mesmo. No último dia ele será preso e lançado no lago de fogo. E quem tem o poder para determinar estas coisas é o Senhor, através da ação da igreja. Fica de pé, meu irmão, nós vamos orar. Nós vamos orar em nome de Jesus. Eu te trouxe aqui nesta noite simplesmente para te dizer: não adie as promessas de Deus na sua vida. Você pode dizer isso para o seu irmão? Não adie, meu irmão. Não adie promessas de avivamento, promessa de conquista, promessa de evangelização, de alcance da tua casa, da tua família. A promessa é para você e para os seus. A promessa